Mentalidade vencedora. Você pode repetir comigo? Mentalidade vencedora. Ah não, irmãos, acho que nem você acreditou nisso. Mentalidade vencedora. Agora para Tangará da Serra ouvir: mentalidade vencedora. Aleluias! Qual é essa mentalidade vencedora? É quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos do papai. É quando eu alinho os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Quando é que o milagre acontece? É quando a vontade da terra se encontra com a vontade do céu. Uma mentalidade vencedora faz com que a gente viva em novidade de vida sempre. Entendeu? Tem gente vivendo o mesmo, irmãos, há 1900 anos. Jesus nos chamou para viver uma vida nova, todos os dias, novos começos, novos apontamentos, novos direcionamentos, um alinhamento entre céu e terra, que nos coloca em movimento e nos faz acessar o que Paulo vai dizer aos romanos: não vos conformeis. Tem muita gente conformada no nosso meio, conformado com o casamento, conformado com a vida financeira, conformado com a saúde, o diagnóstico que recebeu, conformado com a posição que ocupa, e a palavra de Deus vai nos dizer: não se conformem com o padrão do presente século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar e comprovar, não apenas experimentar, mas comprovar, dizer: ó, tá bom, é boa, é legal, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mentalidade vencedora é uma mentalidade que ousa não se limitar ao que todo mundo está vivendo e fazendo, mas ela se alinha aos pensamentos do céu. Então ela acessa lugares que ninguém mais está acessando. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos pensando pensamentos pequenos, pensamentos limitantes, limitando o poder de Deus. Não, isso aí acontece na vida do fulano, na minha vida é difícil, hein? Difícil. Pensamentos limitantes, pensamentos limitadores. Nós limitamos o poder e o agir de Deus quando pensamos pequenos. Jesus não disse para que a gente tivesse medo de pensar, medo de sonhar. Quem não sonha já morreu. Jesus nos chamou para ousar, sonhar, pensar e ter pensamentos grandes, porque o nosso Deus é grande. Então eu não posso limitar a ação de Deus aos meus pensamentos pequenos. Repita comigo: eu não vou limitar a ação de Deus aos meus pequenos pensamentos. Amém? Diante de um desafio, diante de um diagnóstico, diante de uma luta, diante, de um problema, a primeira tentação que normalmente nós temos é desânimo. E a gente até ousa dizer assim: sabia que não ia dar certo. Mas olha que coisa doida, porque os pensamentos governam as nossas emoções e consequentemente as nossas atitudes. E agora, pensamentos associados a palavras liberadas, irmãos, elas vão frear, ou como nós ouvimos a semana passada, vão fechar os céus nas nossas vidas. Diante de desafios, quais têm sido os teus pensamentos? O que tem povoado a sua mente? Diante das lutas, diante das adversidades, qual tem sido o teu primeiro pensamento? Qual é a tua reação? Pessimismo, desânimo, uma sensação de incapacidade? Não dá, não vai dar certo. Deixa eu te falar, olha o que Deus diz sobre você, a seu respeito, sobre a sua vida. Isaías 55, verso 8 ao 13, é o texto base da mensagem de hoje. Vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles
sem regar a terra, e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador, e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, pois fará o que deseja, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em gritos de alegria diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá o junipeiro, e em vez de roseiras bravas crescerá uma murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno que não será destruído. Aleluias! Os pensamentos que Deus tem não são seus pensamentos limitantes. Os pensamentos que Deus tem não são os pensamentos que te aprisionam. Não, mas é assim mesmo, porque minha mãe viveu assim, meu pai viveu assim, o fulano viveu assim. Chega! Tudo muda quando os seus pensamentos mudam. Tudo muda quando a nossa mentalidade muda. Sua mente, irmãos, é um campo de batalha invisível, mas é ali que a sua vitória ou a sua derrota são decididas. Tudo vai depender do tipo de pensamento que você permite que floresça na sua mente. Qual é a qualidade dos pensamentos que tem ocupado a sua mente? Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: a minha mente é a mente de Cristo. Eu não vou permitir que haja na minha mente nenhum pensamento que habitaria na mente de Cristo. Eu vou pensar diferente. Eu vou renovar a minha mentalidade. Aleluias! A sua mente é um campo de batalha. A sua vitória, a sua derrota depende daquilo que você permite que povoe a sua mente. Sim, a nossa luta, irmãos, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Mas essa guerra, por mais que seja espiritual, ela não é travada fora, ela é travada dentro. Dentro. A W. Tozer, um autor cristão, ele vai dizer: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você. Quando você tem um problema e você lembra de pensar em Deus, o que vem à sua mente é a coisa mais importante sobre você. Deus é capaz, Deus é poderoso, Deus pode vencer essa guerra? Ou você ainda está se acovardando diante dos dilemas e dos problemas da vida? Isso diz mais sobre você do que sobre Deus, porque Deus não muda por aquilo que eu penso. Na verdade, irmãos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O que muda é a minha vida quando eu começo a acreditar que Ele pode, Ele é capaz. É por isso que nós vemos pessoas que estão no mesmo ambiente, mas vivendo situações completamente diferentes, por conta da qualidade dos seus pensamentos em Cristo Jesus. Então, por mais que estamos no mesmo lugar, no mesmo auditório, por vezes estamos vivendo situações que se assemelham, mas estamos vivendo realidades distintas, porque um se posiciona de um jeito e o outro se posiciona de outra forma. Com isso em mente, irmãos, nós vemos o quanto é importante, o quanto é crucial a nossa mentalidade, a qualidade dos nossos pensamentos. Perceba uma coisa, foi feita uma estatística com as pessoas que ganharam prêmios muito altos, muito grande. A maioria dessas pessoas voltaram a ser pobres novamente. Você sabia disso? Porque a questão não é dinheiro, a questão é mentalidade. Eles ficaram ricos, mas ainda têm uma mente pobre. Uma mente empobrecida, irmãos, não adianta dar dinheiro na mão. Nada muda se você não muda. E o problema disso tudo é que uma mentalidade escravizada, uma mentalidade pequena, faz com que a gente terceirize os problemas. Então o problema é você, o problema é você, o problema é você, o problema é você, o problema é minha esposa.
Eu nunca assumo a bronca. É fácil viver assim, sim ou não? Não, é terrível. É muito difícil. Porque eu sofro e faço os outros sofrerem. Mas o Senhor nos trouxe aqui para que nós tenhamos uma mentalidade vencedora, amém? Uma mentalidade de vencedores, amém? No nosso dia a dia, irmãos, não é fácil para ninguém, sim ou não? Todos os dias nós estamos, irmãos, matando um leão, matando, um urso. Todos os dias nós estamos enfrentando grandes dificuldades e adversidades, sim ou não? Ou está fácil para você? Mas por vezes a gente acha que isso só está difícil para nós, mas na verdade, irmãos, todos nós estamos vivendo essa vida de meu Deus, acreditando que o Senhor é capaz de transformar a realidade que nós estamos vivendo, e então vivemos por fé e não por vista, de fé em fé, de glória em glória. Então vamos nos tornando mais parecidos com Jesus e vencendo as guerras que se colocam à nossa frente. O nosso dia a dia, irmãos, nós somos bombardeados todos os dias, todas as horas, por uma infinidade de pensamentos, preocupações, dúvidas, medos, expectativas, que são reais, outras que nem tanto, são irreais. Muitas vezes, esses pensamentos, irmãos, nos aprisionam, são como um cárcere. Tem muita gente, irmãos, aprisionada, Jesus já deu um grito de liberdade. Porque se o Filho vos libertar, então verdadeiramente o que nós seremos? Aprisionados? Livres. Mas ainda assim existem pessoas que estão presas, mesmo Jesus tendo dito, vocês já são livres. Por quê? Não é uma prisão física, eu não vejo algo à minha volta, não há uma redoma à minha volta, não há nada me prendendo, nem um grilhão, mas na minha mente ela é real. E é triste porque a pessoa pode voar, mas ela escolhe sempre ficar no calabouço da vida. Ela pode, experimentar o máximo do seu potencial, mas ela escolhe continuar no mesmo lugar. Por quê? Por causa de um pensamento limitante. Pensamentos nos aprisionam em ciclos negativos. E a gente começa a viver uma vida naquela fase em que a maioria de nós conhece, a fase da vítima. Eu sou vítima, olha o que fizeram comigo. Eu nasci em tal família, por isso que eu não tive oportunidades. Eu nasci em tal lugar, por isso que nada deu certo para mim. Deixa eu te falar, você não é vítima, irmãos. Você não é o que fizeram com você. Você não se limita ao lugar onde você nasceu. Jesus, Ele te libertou para uma vida abundante. Você pode viver o que Cristo tem para você hoje, agora. Eu não preciso mais voltar, é daqui para frente. Mas a escolha é minha. O grande problema é que tem gente que vivendo o vitimismo tanto tempo, que se eu tirar o vitimismo dele, ele não tem mais história para contar. Ele aprendeu a ser vítima, e se tornou algo confortável. Jesus está aqui nessa noite para mudar a sua realidade, para que você possa viver uma vida liberta. Lembra da música do Fernandinho? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Será que você pode cantar isso? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É isso que você é, meu irmão. Será que você pode dar um glória a Deus, aplaudir Jesus? Aleluias! Glória a Jesus! Muda o ciclo, muda estações. Sai do inverno, entre no outono, ouse olhar para a primavera. Para além, irmãos, do horizonte, o sol continua brilhando. Muitas vezes esses pensamentos têm nos aprisionado, nos fazendo acreditar, irmãos, numa mentira. Uma mentira. Pensamentos negativos que nos impedem de viver uma abundância que Jesus tem para nós. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Não.
Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante. Irmãos, é triste demais, quando eu olho para alguém, sabe, que tinha uma vida inteira para desfrutar, e essa pessoa decide apenas sobreviver. Você já viu gente assim? Você vê muito isso nos Estados Unidos, né? Nos programas de Discovery Channel, sabe, eles estão todo o tempo pensando, quando é que vai acontecer a próxima catástrofe? Quando é que vai acontecer o próximo apocalipse zumbi? Eu quero estar preparado. E eles param de viver. Qual vai ser a próxima notícia ruim? Porque eu só estou acostumado, pastor, a receber notícia ruim. Então eu paro, fico até parado no caminho. Diz aí, o que você tem para falar hoje, Emerson? Já sei, é coisa ruim, pode falar. Jesus te trouxe aqui para que você saia deste lugar de inércia, de paralisia, que você sonhe, que você realize. Amém? Quanto tempo faz que você não viaja? Quanto tempo faz que você não adquire? Quanto tempo faz que você não faz nada com a sua patroa? Sonhe, realize, viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, viva para a glória de Deus. E se você for viajar para a gringa, lembra do seu pastor, amém? Mas paga passagem, não só lembra, amém? Ah, queridos, a palavra de Deus, ela nos lembra dessa verdade fundamental. Há uma enorme diferença entre os teus pensamentos e os pensamentos de Deus. Há uma enorme diferença entre os teus caminhos e os caminhos de Deus. Ao homem cabe sonhar, fazer planos, mas a palavra final, a palavra certa vem da boca de Deus. Deus não está dizendo que nós não devamos. Governa os seus sentimentos. E os teus sentimentos governam sobre as tuas decisões, as tuas tomadas de decisões. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, que tal mudar a nossa mentalidade? Que tal? Que tal mudar a nossa mentalidade? A maneira como nós pensamos, irmãos, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as circunstâncias, determina as ações e os resultados que nós vamos alcançar. Nós podemos escolher, irmãos, entre muitos pensamentos, entre muitas mentalidades. Quer ver uma coisa? Uma mentalidade pessimista, que enxerga apenas o problema, ou uma mentalidade otimista, que busca a solução do problema. A gente já desiste antes mesmo de tentar. A gente chega em um lugar, irmão, e diz assim, olha, tá vendo, eu cheguei atrasado, tá vendo? Não é de Deus para mim isso. Ou então a gente chega numa entrevista de emprego e diz, rapaz, só tem gente aqui que estudou em Harvard, eu estudei lá no FMT, no Mato Grosso, não é para mim, não vai dar certo, nem vou tentar. E ele sai dizendo dali, dizendo o seguinte, não era de Deus para mim. Por que você está colocando Deus nisso? Tenha uma mentalidade otimista, propositiva. Pense como o Senhor, tenha a mente de Jesus. Uma atitude, irmãos, de reclamação nos paralisa. Então vamos trocar essa mentalidade de reclamação. É terrível andar com gente reclamona, sim ou não? Meu irmão, pensa você ir daqui, sei lá, daqui para Salvador, Bahia, acho que deve ser uns 1.000 e tantos quilômetros, com alguém do teu lado dizendo, nossa, mas que viagem terrível, nossa, mas que estrada ruim, nossa, mas que carro ruim, nossa, mas você podia ter escolhido o carro melhor, né? Nossa, mas que comidinha mais ou menos que a gente comeu, hein? Dá vontade de jogar a pessoa para fora do carro, sim ou não? Mas às vezes você é assim na estrada da vida, só sabe reclamar. Tem um olhar de escassez, não consegue olhar as coisas boas que acontecem à sua volta. Isso aí foi bom, mas... gostei que o pastor tirou a escada, mas... irmãos,
Tenha uma mentalidade de resolução de problemas, que nos impulsiona, que nos leva adiante, e não nos paralisa. Uma mentalidade de escassez, irmãos, que vê só a falta, tudo que não tem, por uma mentalidade de abundância, que reconhece as provisões de Deus. Tudo bem, eu posso não ter tudo que eu queria, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então, glória a Deus. Amém? Está assim na tua vida? Então levanta sua mão assim, levanta. Irmãos, a gente precisa, sair daqui, determinado a viver uma vida melhor. Então diga, glória a Deus. Irmãos, isso é didático. Aprenda a dar glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Você crê nisso? A mentalidade antiga, irmãos, antiquada, pode até ter trazido você até aqui, pode até ser confortável, mas nunca vai te levar para o seu destino glorioso que Deus planejou para você. Então abandona ela no nome de Jesus, para nós vivermos, irmãos, plenamente, a plenitude do que Deus cultivou para nós, para uma mentalidade vencedora. Eu quero compartilhar com você 4 coisas, 4 pilares, que vão te ajudar a desenvolver uma mentalidade vencedora. Primeiro, esteja atento aos seus pensamentos, avalie a qualidade dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo, hoje nós estamos aqui na mesa da ceia, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo. Nós gostamos, irmãos, de avaliar os outros, sim ou não? Olha, mas você disse, olha o que você está pensando. Peraí, você não é Deus, amém? Você não tem uma bola de cristal, amém? Você não é adivinho, porque se fosse adivinho, você estaria em pecado, amém? Está ruim? Então, se limite. Se for para se limitar, não limite seus pensamentos, limite você a avaliar apenas os seus próprios pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Por que me veio esse pensamento agora? Às vezes, irmãos, nós acordamos, está tudo bem com a patroa, a gente está bem, está feliz da vida, aí ela olha para mim, eu olho para ela, por que ela está me olhando assim? E a gente já sai para dar o primeiro tiro, por quê? Se ela quer guerra, eu quero também. E estava tudo em paz, irmãos. E às vezes é na igreja assim, sim ou não? Eu passo pelo irmão, eu estou olhando, estou pensando, sei lá, no batismo que eu vou fazer, na conta que eu vou pagar amanhã, tentando contar 2 mais 2 para ver se vai dar 4 de verdade, ou não 3,5. Está vendo? Não gosta de mim. Por que eu estou pensando isso? Avalie a qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque é importante. Se não fosse importante, o Senhor não nos diria na sua palavra. Provérbios 23, verso 7 vai dizer: assim como o homem imagina, assim como o homem imagina, assim como o homem pensa, assim ele é. Os teus pensamentos estão limitando a tua vida. Os teus pensamentos estão determinando a tua vida, a tua história. Você não quer viver a vida que você está vivendo? Então mude os seus pensamentos. Comece avaliando eles. Por que eu estou pensando nestas coisas? É fundamental, irmãos, que você seja vigilante, não na vida dos outros, mas nos seus pensamentos, na sua mente. Os nossos pensamentos, irmãos, são sementes. Repita comigo: sementes. Sementes. O que nós plantamos, nós. Então não permita que esses pensamentos venham florescer na sua mente. Eles moldam a nossa realidade. E nós começamos a enxergar o mundo baseado naquilo que eu penso. Muita gente diz assim: pastor, eu não quero entrar na questão teológica, mas pensa comigo, se não faz um pouco de sentido. Pastor, qual vai ser a marca da besta? Vai ser um chip, pastor? Vai ser, sei lá, um negócio na minha cabeça? Irmãos, e se for um pensamento? E se for uma mentalidade?
Porque assim como você pensa, é assim que você enxerga o mundo. Porque se eu for de repente grudar, sabe, um negócio na sua testa, de repente você vai se relutar para que eu não faça isso. Se você for muito crente. Mas e se for um pensamento que passe pelas trincheiras da tua vida? Você vai estar rendido, sim ou não? Sim ou não? Quantas coisas você pensou e que hoje você não pensa mais porque aquilo não era verdade absoluta? Mas quantas coisas a geração que nós estamos hoje quer nos fazer acreditar que não são verdades absolutas? Pense na qualidade dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, irmãos, modelam a nossa realidade. Alinhe-se com a vontade de Deus, coloque tudo no caminho certo. Pense, irmãos, no que você tem permitido que ocupe a sua mente. É positivo? É construtivo? É degradante? É destrutivo? É limitante? Então por que você está pensando nessas coisas? Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, pensem nestas coisas. Como é que eu avalio então a qualidade dos meus pensamentos? Aqui. É verdadeiro? Dá louvor a Deus? Agrada o coração de Jesus? Jesus pensaria nessas coisas? Então por que eu estou pensando? Descarta. A minha mente não é lixo. Amém? Talvez você esteja dizendo, não pastor, não é bem por aí não. Mas irmãos, há um tempo atrás nós tivemos um candidato aí, a presidente, que ele disse, eu não sou um presidente, eu não sou um candidato, eu sou uma ideia. E essa ideia é forte. Tome cuidado com a qualidade dos seus pensamentos, com a qualidade das suas ideias. A segunda coisa é acesse um novo nível de mentalidade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Meu irmão, você pode viver a sua mentalidade, ou você pode acessar a mentalidade de Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Ué, Paulo já deu a letra. Não se conforme com o que você pensa. Não se conforme com a qualidade dos seus pensamentos. Troque eles pelas verdades do céu. Leia a Bíblia. Faça oração. E então vai, sabe, escancarar para você um novo mundo, uma nova perspectiva. Eu vou olhar para o mundo não segundo a perspectiva da terra, mas segundo a perspectiva do céu. Como o céu pensa, é assim que eu vou pensar agora. Como o céu vê a minha esposa, é assim que eu vou ver ela agora. Como o céu vê a minha igreja, é assim que eu vou enxergar ela agora. Como o céu vê a minha cidade, é assim que eu vou enxergar ela agora. Como o céu vê a minha empresa, é assim que eu vou ver ela agora. Porque eu não aceito ter um pensamento que não seja os pensamentos de Jesus. Deus nos chama a ir além, irmãos, do nosso raciocínio, da nossa lógica humana, limitada. Ele quer, irmãos, elevar os nossos pensamentos, quer que a gente enxergue as situações sob uma perspectiva divina. Nós não podemos tentar, irmãos, resolver os problemas celestiais com a mentalidade carnal. Na carne você não discerne nada. As obras da carne, irmãos, é confusão, é briga, é guerra, é desavença, é discórdia. As obras do Espírito é paz, é amor, é paciência, é domínio próprio.
Nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo vai dizer à igreja em Éfeso: aquilo que começou no Espírito não pode agora ser terminado aonde? Na carne. Tenha a mente de Jesus, acesse a mentalidade de Jesus. Nós não podemos, irmãos, tentar resolver os problemas das nossas vidas com a nossa expertise. Se você, irmãos, tem um Criador de tudo ali, acessível, disponível para a tua vida, por que viver limitado? Se eu posso adquirir conhecimento, mais do que conhecimento, sabedoria. Tiago vai dizer: se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Entendeu? Amém? Nós precisamos clamar, irmãos, a Deus por uma mente renovada, capaz de compreender os seus propósitos, que são mais altos do que os nossos. Olha o que a própria palavra diz de Deus, Ele nos exorta, Efésios 4, verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Paulo está falando para essa igreja: renove, mude o jeito de pensar. Se você roubava, não roube mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você, mentia, não minta mais. Uma mentira, irmãos, não começa aqui, uma mentira começa aqui. Treine a sua mente. Eu agora estou levando a minha mente cativa à obediência de Jesus. Eu vou dar um testemunho para você. Eu não gosto de falar sobre o meu passado, eu gosto de falar sobre o que Jesus fez, amém? Porque o que aconteceu no passado é obra do Samuel, mas o que está acontecendo agora é obra de Jesus. Mas irmãos, se você falava palavrão, eu falava muito mais do que você. Muito mais. De 5 coisas que eu falava, 30 ou era palavrão ou era gíria. Para nós era natural, eu sou da quebrada de São Paulo. Então a gente tem que estar perto do movimento, porque senão a gente é passado para trás. Essa foi a mentalidade que eu adquiri. Mas quando eu nasci em Jesus, eu descobri que existia uma nova mentalidade. E aquele jeito de pensar já não funcionava mais para esse novo mundo. É possível. É completamente possível. Terceiro, busque a palavra para a próxima estação. Jesus, olha, o pastor falou que é possível, então eu quero viver essa nova realidade. Então busque a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Não tem como um crente viver, irmãos, 365 dias no ano sem ter fome da palavra. Alguma coisa de errada tem. Pode ter se encontrado com a igreja, mas talvez não com Cristo da igreja. Eu preciso ter a mente de Jesus, e para ter a mente de Jesus, Paulo diz que não vem por osmose. Não vem por osmose. Não é por imposição de mãos. Vem aqui, boinho. Não é por imposição de mãos. Seria tão maravilhoso, irmãos, ó, em nome de Jesus. Pô, tem a mente de Cristo. Está tendo a mente de Cristo? Está mesmo? É pela palavra. Renove a sua mentalidade pela palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Eu preciso, irmãos, de luz. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Nós que andávamos perdidos, fomos, levados para o reino de luz. O próprio Paulo vai dizer que nós somos filhos da luz. Irmãos, em nome de Jesus,
que a luz da palavra de Deus ilumine não só a sua mente, mas as tábuas do seu coração. A palavra de Deus, irmãos, é fonte inesgotável. Paulo vai dizer: eu tinha conhecimento, mas não tinha revelação. Eu tinha conhecimento, mas não tinha entendimento. Então a luz veio, a luz cegou. Mas então, irmãos, ele pôde acessar aquilo que o conhecimento humano não era capaz de dar a ele. Nós precisamos de Jesus. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, senão você vai adquirir conhecimento. Conhecimento por conhecimento, irmãos, o mundo está cheio. Entendeu? Eu conheci um homem, ele disse que leu 33 vezes a Bíblia, e eu acredito nele, ele é muito estudioso. Era um professor de física, lá do estado de São Paulo, mas ele não se converteu até hoje. Não é conhecimento, é entendimento. É quando os olhos são iluminados. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso, mergulhar na palavra. Eu preciso, irmãos, permitir que a palavra tire coisas de mim. Eu não vou tirar coisas da palavra. Já viu aquele povo? Tipo assim, abre a Bíblia aqui. Fala comigo, fala, Senhor. Isso aqui não. Não. Fala de novo, Jesus. Não tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, no seu estabelecimento, ou no Salmo 91. Meu irmão, deixa eu te falar, se a palavra não estiver na tábua do seu coração, de nada adianta. São amuletos. Eu diria até mais, é macumba gospel. O que nós precisamos é que ela esteja aqui. Nós gostamos de caixinhas de versículos, de promessas. E a gente trocou as caixinhas de promessa pelos livros devocionais, porque só tem coisa boa. Ixi, toquei no assunto difícil. Nós precisamos, irmãos, de palavra. Precisamos meditar, precisamos fazer devocional, precisamos deixar a Bíblia falar comigo. Eu não posso ler apenas um versículo, eu preciso ler o que estava antes, o que estava depois. Eu preciso entender o contexto para me colocar dentro do texto, para que o texto mude a minha vida. E não tente sair do texto algo que ele não está dizendo. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de renovação e direção. Se eu quero ser direcionado, irmãos, vá para a palavra. É o nosso manual de fé e prática. É a tua bússola orientadora. Ela não vai te fazer se perder, ela vai te dar direção. O Senhor não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. E tudo que Ele queria te dizer está escrito. Eu creio nas profecias, eu creio nos profetas. Mas, irmãos, a gente sempre ensina a nossa igreja. Deus não vai dizer para você algo que Ele não tenha te dito antes. O que Deus vai falar através de alguém, na verdade vai trazer confirmação daquilo que Ele disse para você. Agora, se você não lê, se você não faz nada, irmãos, aí eu vou ficar correndo atrás de pessoas, e então nós vamos viver o que o povo no Êxodo viveu. Moisés, sobe o monte, fala para nós, onde tu mandar eu vou, com quem eu caso, aonde eu abro empresa, Moisés. Rapaz, eu fiquei sabendo que tem um profeta ali hoje, meu Deus, hein? Mas irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Creia nos profetas, mas creia muito mais na palavra de Deus. Ele é como uma chuva, irmãos, que desce sobre a terra, e ele não volta vazia, mas faz a terra produzir e brotar. Essa é a palavra de Deus. Sabe, quando a palavra de Deus, irmãos, cai na tua vida,
é como uma água que cai em terra árida. Você entendeu? Você quer mais, quer mais, quer mais. É como um manancial no deserto. Mas às vezes nós estamos tão secos, irmãos, que aquela gotícula que caiu não causou muito efeito, eu nem senti. Estou sentindo nada. Então, prove mais. Prove, veja, o Senhor é bom. Ele fala conosco. Da mesma forma, irmãos, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela realiza o propósito que saiu para ser enviado. Estudos mostram, observe bem, que a leitura frequente da Bíblia tem efeitos transformadores na vida das pessoas. Diminui solidão, raiva, amargura, alcoolismo, estagnação espiritual e até mesmo o uso da pornografia. Porque a pornografia é um tipo de vício, de uma prisão mental. Então quando a palavra entra, ela me liberta do cárcere. Entendeu? Não se embriague com vinho onde há contenda, mas deixe-se encher pelo Espírito. Como? Salmodiando, cantando hinos, lendo a palavra. A tua palavra, irmãos, Senhor, a palavra de Deus, guardei no coração. Por quê? Para não pecar contra Ele. Irmãos, agora o contrário, em contrapartida, se a palavra nos livra destas coisas, ela também nos impulsiona para viver o quê? Compartilhamento de fé, discipulado. Se você quer uma mentalidade vencedora, você precisa se alimentar da palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu tenho um amigo, um pastor que me ajudou muito no início do nosso ministério, o pastor Arthur Pereira. Ele é esposo da Thalita Pereira, sabe? Ele me ensinou algo, irmãos, foi primordial nos meus primeiros anos de ministério. Ele falava assim: Samuel, sem Bíblia, sem café. A gente precisa, irmãos, da palavra de Deus. A gente precisa meditar na palavra de Deus. Ela tem poder, irmão, de nos guiar para as próximas fases das nossas vidas, pois quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, João 8,32 vai dizer: a verdade nos libertará. Conheça a verdade, e você vai descobrir quais são as mentiras da sua vida. Para finalizar, irmãos, acredite em uma grande reviravolta. Deus é um Deus de reviravoltas, amém? Sim ou não? Quantas reviravoltas nós vemos na história da palavra de Deus? Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é especialista, irmãos, em transformar situações impossíveis. Deus é especialista, irmãos, em quebrar ciclos negativos. Deus é especialista em mudar rotas, em mudar trajetórias. Deus é especialista em mudar destinos. Ele pode pegar o que parece seco, sem vida, e fazer florescer de novo. Lembra do que diz Isaías? Vejam, estou fazendo algo novo. Até no deserto, terão mananciais. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer te levar para um lugar, irmãos, não de escassez, mas para um lugar de mananciais, mesmo em meio aos desertos da vida, porque sim, nós vamos enfrentar dificuldades, sim, nós vamos enfrentar lutas, mas mesmo nestes lugares, nós veremos codornas descerem do céu, nós veremos maná descer do céu, nós teremos água de qualidade quando tocarmos a rocha, nós veremos a provisão de Deus. Você crê nisso? Assim como Ele pode fazer, irmãos, um deserto florescer, Ele pode também trazer cura. Ele pode curar você, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode libertar as nossas vidas de qualquer que sejam as prisões.
Não importa quão difícil seja a situação que nós estamos enfrentando, irmãos, nós precisamos cultivar a fé no poder de Deus, para reverter qualquer quadro, qualquer situação. Ele é um Deus de reviravoltas. Será que você pode repetir isso comigo? Meu Deus é um Deus de reviravoltas. Onde havia espinheiros, Deus vai fazer crescer flores. No lugar, irmãos, seco, Deus vai fazer um jardim lindo. Isso é o que nosso Deus é capaz de fazer. E tudo isso, irmão, será um sinal eterno da sua graça e da sua provisão. Creia no poder de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Repita comigo: coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Não se acomode com as coisas velhas. Deus é um Deus de coisas novas.